Produções.
Josiel permaneça de frente aqui para o altar. Nós estamos aqui nesta noite, nesse momento muito precioso na presença de Deus e na presença de todos os padrinhos, também chamados de testemunhas, a presença de todos os convidados para celebrar, para solenizar este ato honroso, respeitoso diante de Deus e diante da sociedade, onde Daniel e Josiel, por livre e espontânea vontade, decidiram se unir nesta aliança do matrimônio, desejando então estabelecer o casamento, esta aliança que simboliza também a aliança de Deus para com o seu povo. Eles decidiram se unir, se tornar uma só carne, através do ato do santo matrimônio, que é o casamento que foi instituído por Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para nós meditarmos nos 20 minutos. Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. E Adão pôs o nome a todo lugar, e a todas as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora ou ajudadora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Louvado seja o nome do Senhor. O casamento, queridos, estão presentes, ele é uma instituição divina, um mandamento do Senhor, que tem a sua base, os seus preceitos, os seus valores, fundados e fundamentados sobre a palavra de Deus. Os seus princípios que regem, que norteia, que vai orientar um casal, apesar de serem diferentes, mas viver de forma unida e feliz, e glorifique o nome do Senhor. Esses princípios estão na palavra de Deus. Por quê? São duas pessoas diferentes que estão se unindo, cada um criado em um lar diferente, em costumes e hábitos diferentes, e vão se unir. E para que essas duas pessoas que são diferentes vão viver sobre o mesmo teto, de comum acordo, de uma forma que glorifique o nome do Senhor, só se estiverem de acordo, só se seguirem a mesma orientação. Se os princípios que irão reger a sua vida for a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, esse casamento tem tudo para dar certo. Não será um casamento sem problema, mas será um casamento que é possível ser feliz, porque a felicidade não está em coisas. Eu acredito que eles são felizes e por isso estão casando, para desfrutar junto, dividir um com o outro esta felicidade. Porque uma vez que o ser humano não compreende o propósito do casamento e casa simplesmente para ser feliz, pode ser que não seja. Por quê? Se o homem casa com uma mulher, casamento é monogâmico, é um homem e uma mulher, é o que Deus instituiu. Se ele casa, ou vice-versa, se a mulher casa simplesmente para ser feliz, por que você quer casar? Eu quero ser feliz. Pode ser que não seja. Por quê? O que faz a pessoa feliz? Será que o outro sabe?
vai descobrir. E durante esse processo dessa descoberta, pode ser que não tenham estrutura suficiente para suportar um ao outro, até descobrir o que faz um ao outro feliz. Por isso, o casamento é para pessoas decididas, pessoas maduras, pessoas que já sabem o que querem na vida, que têm pelo menos uma base, uma ideia do que é o casamento, e estão dispostos a assumir essa responsabilidade diante de Deus, diante da sociedade, diante da igreja, diante dos padrinhos ou testemunha que aqui estão, que estão testemunhando, sendo testemunha desses dois jovens que decidiram se unir pela aliança do santo matrimônio, pela qual representará, será um espelhamento da imagem de Deus aqui na terra. Porque Deus, sendo um Deus, mas em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a ideia do casamento é para representar essa imagem de Deus. Deus sendo um Deus em três pessoas, mas vivem em unidade, perfeita harmonia, aonde um não diverge do outro. Nenhuma das pessoas da Trindade se diverge uma da outra. Ou seja, eles não brigam, eles não entram em conflito. O que um faz não ofende o outro. O que um faz é o que o outro também queria que fizesse. Então os três vivem em harmonia. Então, o que Deus quer? Que o casal então seja perfeito, porque Deus é perfeito? Não. Mas Deus é o ideal de perfeição para nós. É que apesar de ser duas pessoas pecadoras, diferente um do outro, busque essa inspiração em Deus, inspiração de unidade, apesar de ser diverso. Busque essa unidade em Deus para viver de forma harmoniosa, de forma que venha glorificar o nome do Senhor. Por isso, o texto de Gênesis, capítulo 2, o verso 18, na primeira parte, vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Deus, quando cria um homem, pois ele cria os animais, ele traz todos os animais para que Adão coloque nome. E o texto que nós lemos vai dizer, para o verso 20, que Adão coloca nome em todos os animais. E embora a Bíblia não diz, mas fica muito claro, e com certeza esses animais passaram diante de Adão, o casal, porque Deus criou o casal de cada espécie. Então é muito provável que quando Adão ia colocando o nome dos animais, ele percebe essa solidão. Então uma das razões porque Deus criou o casamento é para preencher, suprir essa solidão do homem. E Deus olha e fala: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Adão dá nome a todos os bichos. Mas o texto diz: mas para ele, para o homem, não se achava ajudadora idônea. Ou seja, Adão olha e percebe que para ele, entre os animais, não tem uma companheira, uma ajudadora que lhe seja correspondente. Por isso Deus vai dar um sono ao homem, depois que termina tudo, e tira uma das costelas, e resolve, decide fazer a mulher, criar a mulher. E por que Deus tira da costela? A nossa costela, veja, a costela protege o nosso pulmão, protege uma companheira, alguém que está ao mesmo nível, que tem o mesmo valor. Veja, a esposa está do lado, uma companheira, alguém que esteja do lado. Não foi tirado o osso da cabeça para que ela não estivesse sobre a sua cabeça. Também Deus não tirou um pedaço do pé para que ele não viesse dizer: você saiu do meu pé, então fica mais embaixo. Não, Deus tira exatamente da costela, que é a proteção, para que a esposa esteja do lado, não é atrás, não é na frente, não é embaixo nem em cima, mas é do lado, para proteger esse homem, para lhe completar, para lhe ajudar. Veja, é uma auxiliadora. Quem será o provedor será o Daniel. A Josiele será a auxiliadora, vai ajudar
ajudar ele a construir um lar, uma família. Ela será sua auxiliadora. Agora ele tem a sua própria família. Eu sei que tem aqui o costume, né? Não sei se será a mesma coisa, mas o fato é que ele agora é responsável pela sua casa. E a casa eu falo não teto, parede, pela sua casa, família, por esse casamento. Ele é responsável e tem que seguir esse padrão, aonde os dois andam junto e de acordo. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. Para que os dois andem junto e de acordo, eles precisam ter uma boa comunicação. Porque se não tiver uma comunicação saudável, impossível será de viverem junto e andarem de acordo. Porque ela precisa ser efetiva, eficaz e clara. Não é só falar, comunicar. Uma boa parte do que o pastor Joninho falou aqui, eu não entendi nada, porque ele falou na língua de vocês. Então, para mim, não foi uma comunicação clara. Para mim, foi para vocês, todos que falam a mesma língua. Vocês não estão entendendo? Então, dentro do casamento, essa comunicação, mas o irmão Juninho, o pastor Juninho comunicou, mas ele falou, só que eu não entendi. Então, para que a Josiane compreenda a comunicação do Daniel, o que ele tem que fazer? Falar? Não. Falar e falar com clareza. Prestar atenção se o que ele está falando, ela está não só ouvindo, não comunicou. Porque comunicar não é só falar, é comunicar levando em consideração se o outro que está te ouvindo está compreendendo o que você está falando. Esta comunicação clara. O casamento é uma instituição divina, bíblica. É muito mais do que um ato religioso, muito mais do que um ato civil. É uma bênção de Deus. Quando Deus faz a Eva e traz para Adão, foi um presente que Deus deu ao homem, porque preencheu a sua solidão, o seu espaço vazio e a falta que ele olhava e não encontrava entre os animais. Por isso, Daniel, a sua esposa futura, daqui a pouco será a tua esposa, é a tua companheira, auxiliar, ajudadora, um presente que Deus te deu, que você vai cuidar, vai proteger, vai abençoar e vai ajudá-la a chegar à maturidade espiritual, para que vocês dois juntos venham caminhar de forma que glorifica o nome de Deus. Então, cuida bem do presente que Deus te deu. Amém? Pastor Juninho. Amém? Eu também quero convidar todos, padrinhos do noivo, padrinho da noiva, e convidar o noivo e a noiva a se virarem para a porta, para que nós possamos receber as galinhas da aliança, que é o Talisson. Daniel, está disposto a prometer diante de Deus e dessas testemunhas que toma esta mulher, Josiane, por sua legítima esposa, para viver com ela segundo os ordenados de Deus do santo matrimônio, promete amar, honrar e cuidá-las na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou na pobreza, enquanto vamos viver?
Sim. Josié está disposto a prometer diante de Deus e dessas testemunhas que ele toma este homem, Daniel, foi seu legítimo esposo, para viver com ele segundo os ordenados de Deus, do santo matrimônio, promete amar, respeitar e cuidar na saúde, na enfermidade, na riqueza e na pobreza, enquanto vamos viver? Sim. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está os teus filhos que estão se unindo neste ato sagrado que é o mandamento do Senhor, ambos se tornando neste momento uma só carne. Nós queremos abençoar essa aliança, abençoar esse casamento, suplicar ao Senhor a tua bênção, o teu favor sobre a vida deles, que o Senhor os abençoe, os guarde, os cuida e lhe guiar em tua presença, dê sabedoria para que eles possam viver de acordo com a tua vontade, servindo um ao outro, cuidando, respeitando, amando e sendo bênção para a igreja e para a sociedade. Nós abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Amém. Diante das testemunhas da igreja, os convidados, onde Daniel teve esse compromisso de aceitar, por livre e espontânea vontade, a Josié como a sua esposa, e ela aceitar como seu esposo, como ministro do Evangelho, declaro casado, marido e mulher. Pode deixar. Estendam as mãos. Daniel, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Convidamos os padrinhos e as madrinhas se formar uma fila e seguir a fila do noivo.
क्या कॉफी मांदा Nada filmando esse. Fala, tá? Depois a gente manda pra você, tá bom?